Olá, meninos e meninas do segundo ano 2. Como vocês estão? A gente vai falar sobre operações com matrizes. Se vocês não viram o vídeo anterior, vejam para vocês entenderem esse vídeo aqui. Então, a primeira operação que a gente vai falar entre matrizes é a adição. Eu tenho aqui duas matrizes P e G. E elas têm, observem, a mesma ordem. Cada matriz tem 3 linhas e 2 colunas, né? Portanto, elas são matrizes de ordem 3 por 2. Na adição, eu só posso somar matrizes se elas tiverem a mesma ordem. Ou seja, eu não posso somar uma matriz 3 por 2 com uma matriz 4 por 3. Eu preciso somar sempre matrizes de mesma ordem. Então, 2 por 2, 3 por 2, nunca com ordens diferentes. E observem também que as matrizes P e G são matrizes iguais. P é igual a G, porque possuem a mesma ordem e cada elemento da matriz, né, tem o mesmo valor no seu correspondente. Aqui na posição 1 da matriz P, eu também tenho o valor 1 na posição 1 da matriz G. Então, não só conta, todos os outros valores, né? Todos os outros valores aqui em P e G, eles correspondem, né? São os mesmos valores. Eu posso somar, não é obrigatório, tá? Se somar matrizes iguais, não. Isso daqui é só um exemplo. Sim, apareceu aqui matrizes iguais para somar uma coincidência, digamos, né? Só que eu poderia ter qualquer outros valores aqui. Poderia somar também, não tem problema algum somar com outros valores, desde que sejam matrizes de mesma ordem. E aqui eu tenho uma matriz, eu tenho que P mais G é igual a L, ou seja, a soma entre das matrizes P e G vai resultar numa matriz L também de mesma ordem. Como somo matrizes? Simples, eu vou somar cada um o valor correspondente, né? Aqui, ó, aqui na minha matriz P, a posição 1, eu vou somar com a posição 1 da matriz G. A mesma coisa vai ser para a posição 2 da matriz P com a posição 1, 2 da matriz G. Eu vou somar cada um com o seu correspondente. Aqui, ó, observem. 1 mais 1, 2 mais 2, porque são esses valores porque são matrizes iguais. Eu poderia somar com matrizes diferentes. Se aqui fosse 4, ou se aqui fosse 5, por exemplo, aqui é 4. Mas se fosse 5, eu ia somar 4 mais 5. Só que é 4. Aqui se fosse 3, eu ia somar 2 mais 3. Aqui se aqui fosse 7, então eu ia somar 1 mais 7. Mas só que são matrizes iguais, então ficou esses valores. E eu tenho que essa matriz é igual à minha matriz L, porque é o resultante da soma da minha matriz P com a minha matriz G. Essa aqui, a adição entre matrizes, são as mais fáceis que tem, tá? É bem facinho, é só somar cada um com seu correspondente. Aí eu vou ter a subtração de matrizes. Eu tenho duas matrizes A e B, e eu posso sim subtrair se ambas matrizes também tiverem a mesma ordem. Aqui eu posso subtrair, né? Porque a minha matriz A e B, elas são de mesma ordem, né? Elas são matrizes quadradas de ordem 2. Então, eu tenho que A menos B é a mesma coisa, um truquezinho aqui legal, que A mais menos B. E essa subtração de A menos B é igual a C. Ou seja, então, esse resultado vai me dar uma matriz C também de ordem 2. O que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu tenho a minha matriz B. E eu quero resultar numa matriz menos B para facilitar o meu cálculo. O que eu vou fazer? Eu vou trocar os sinais, né, dos elementos da minha matriz. É como se aqui essa minha matriz eu estivesse multiplicando por menos 1. Só que então vai ficar menos B, e o que vai acontecer aqui dentro da minha matriz? Eu vou alterar os sinais, né? Vou multiplicar por menos 1, como se fosse isso. Então, eu vou fazer o quê? Se aqui a minha matriz é positiva, é negativo, aqui o 3 vai vir positivo, porque eu estou fazendo agora a matriz menos B. É só uma facilidade aí. Se vocês não quiserem fazer, confundam vocês queiram fazer do jeito tradicional, ó, se fosse fazer A menos B,
Então, seria 2 menos 3, né? Só que aqui ia ter aquele joguinho de sinal, aí vocês poderiam confundir, então façam logo aqui mudem para menos b. Então, vocês vão fazer o que agora? Somar a matriz A com a matriz menos b. Agora vai ser uma soma entre os elementos das duas matrizes, só que essa matriz aqui, ok? Como é que vai acontecer? Ó, primeiro elemento da minha matriz, o A11 vai ser 2, né? Mais o que, ó, 3, né? Da minha matriz menos B. 7 menos 2, 5 menos 15 e 8 menos 4. Eu estou somando, né? Com a minha matriz menos B. E o resultado vai ser a minha matriz C também de ordem 2. E aqui, ó, 2 mais 3 é 5, 7 menos 2 é 5, 5 menos 15 é 10, 8 menos 4 é 4. Subtração de matrizes também é bem facinho. Só é subtrair cada um com o seu correspondente, né? O que está na posição 1 vai ser subtraído com o da posição 1, o que está na posição 2 vai ser subtraído com o que também está na posição 2, e é isso. Não precisa de choro. Agora, uma multiplicação de número real por uma matriz. Eu tenho uma matriz F qualquer. Essa matriz aqui é de ordem 2 por 3, né? Ela tem 2 linhas e 3 colunas. E eu quero multiplicar essa minha matriz por um número real 2. E ela vai me resultar numa matriz H. Eu poderia multiplicar por um outro número real, 3, 4, 5, que fosse a minha matriz F, que poderia resultar em outra matriz também, uma matriz P, uma matriz N, só que aqui a multiplicação de um número real pela minha matriz F vai ser uma matriz H. O que vai acontecer? Eu vou somar vou multiplicar esse 2 com todos os elementos da minha matriz. Ou seja, eu vou multiplicar o 2 pelo meu F1, pelo meu F12, cada um, né? Aqui, ó, multipliquei todos os elementos por 2. É como se eu fosse distribuir o 2 aqui dentro, como se eu fosse fazer uma distributiva. E essa vai ser a minha matriz H, né? Observem aqui que eu multipliquei todos os elementos da minha matriz F por 2. E no final eu obtive também uma matriz de ordem 2 por 3, né? 2 linhas, 3 colunas. Ó, vai ficar 2 vezes R, 2R, 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2, 2 vezes 9, 18, 2 vezes 5, 10, e assim por diante. Agora, vocês vão... Essa é a minha matriz H, tá? Agora, vocês vão fazer a multiplicação de matrizes. Olá, pessoal! Agora nós vamos aprender um pouquinho sobre multiplicação de matrizes. E é bom que vocês prestem muita atenção, porque é muito fácil de errar nesse momento com a multiplicação com matrizes. Então, preste bastante atenção. Errou! Sejam as matrizes A e B, o produto entre A e B, ou seja, a multiplicação entre a minha matriz A e a minha matriz B, só é possível se o número de colunas da minha matriz A for igual ao número de linhas da matriz B. Ou seja, calma aí, eu tenho a minha matriz A, ela é M vezes N, e a minha matriz B, que é N vezes P, que vai gerar a minha matriz C, M vezes P. Como assim? Só é possível fazer a multiplicação entre duas matrizes se o número de colunas da minha matriz A for igual ao número de linhas da minha matriz B, que aí vai gerar a minha matriz C, que é M vezes P. Se você prestar atenção, vai gerar uma matriz com o número de linhas da minha matriz A e o número de colunas vai ser o mesmo da minha matriz B. Vamos para um exemplo. Aí eu tenho a minha matriz A e a minha matriz B. Percebam que só é possível a gente fazer essa multiplicação entre as matrizes, porque olha só, o número de linhas de A, quantas são? A gente pode contar aqui, ó, 1, 2, 3.
a minha matriz A ela tem 3 linhas. E a minha matriz B ela possui 3 colunas. Aqui, ó, 1, 2, 3. Ou seja, se o número de linhas for igual ao número de colunas da outra, então é possível fazer a multiplicação entre matrizes. Agora, nós vamos fazer a nossa multiplicação, que vai gerar a minha matriz G, que é a multiplicação entre A vezes B. Como a gente faz isso? Lembra, linha vai multiplicar cada coluna, ou seja, essa minha primeira linha aqui, ela vai multiplicar todas as minhas colunas. Como? Aqui eu tenho o meu primeiro elemento, o meu A11, no caso, e esse A11 é uma linha, né? Tá na primeira linha, e ele vai multiplicar essa minha primeira coluna. Como? 2 vezes 1, aí eu coloco aqui 2 vezes 1. Como não tem nenhum outro sinal, então a gente pode colocar o mais. Mas, ó, ainda tá o outro elemento da minha linha vai multiplicar o segundo elemento da minha linha. Ou seja, aqui, ó, linha vai multiplicar coluna. Então, vai ficar mais 3 vezes menos 2, como eu coloquei aqui. Agora, de novo, essa linha multiplicou essa coluna. Agora, essa linha vai multiplicar essa outra coluna aqui. Ou seja, 2 vezes 2, a gente coloca aqui, mais aí 3 vezes 0, ó. Linha multiplica coluna. Feito aqui, agora a gente tem uma outra coluna aqui, ou seja, essa linha vai multiplicar agora essa outra coluna. Onde esse primeiro elemento vai multiplicar aqui o primeiro elemento dessa linha e vai ficar 2 vezes 3, beleza? Mais 3 vezes 4, ok. Agora, a gente vai para a segunda linha da minha primeira matriz. Segunda linha vai acontecer a mesma coisa. Essa segunda linha vai multiplicar essa primeira coluna, que está aqui a operação. Depois, essa linha vai multiplicar essa segunda coluna. Depois, essa linha aqui ainda, né, vai multiplicar a minha terceira coluna. Aí, aqui a gente pode observar as operações que são feitas. Agora, minha terceira linha da minha primeira matriz vai multiplicar de novo minha primeira coluna, como a gente pode perceber aqui, ó, menos 1 vezes menos 1, mais 4 vezes menos 2, ó. Aí a gente deixa tudinho aqui. Depois, essa linha aqui vai multiplicar minha segunda coluna da minha segunda matriz. Aí, essa linha de novo vai multiplicar agora a terceira coluna da minha segunda matriz. E nisso eu vou deixando todas as operações aqui que podem ser feitas. E fazendo essas operações aqui, 2 vezes 1 mais 3 vezes menos 2, exatamente essas operações, vou gerar, ó, essa outra matriz aqui. Que também, dando continuidade ao cálculo, a gente vai gerar a nossa matriz G, que é o quê? É esse resultado aqui. Como assim, professora? Como a senhora chegou nesse resultado? Fazendo essas operações aqui, eu cheguei nessas operações, na verdade, ó. 2 vezes 1, 2. Mais 3 vezes menos 2, menos 6. Mais vezes menos, menos. Então, fica aqui, ó, o número negativo. E aí, depois, 2 menos 6, a gente sabe que vai ser o quê? Menos 4. Então, tá aqui, ó, o resultado dela. Aqui o meu A11. E assim sucessivamente para as outras operações e vai ser gerada essa minha matriz G aqui. Ou seja, a multiplicação entre a matriz A e a matriz B vai gerar, ó, G. E a gente pode prestar atenção no seguinte, que lembra que a minha matriz ela vai ser gerada pelo número de linhas da minha primeira matriz e o número de colunas da minha segunda matriz. Ou seja, a minha primeira matriz aqui, A, ela tem 3 linhas. Então, ela vai gerar uma matriz com 3 linhas. E a minha matriz B aqui, ela possui 3 colunas. Ou seja, vai gerar uma matriz que possua 3 colunas. Portanto, uma matriz quadrada, né? Porque tem 3 linhas e 3 colunas. Beleza? Espero vocês na próxima aula.